Bom, meus amigos, finalmente, nesse último bloco, eu queria falar digamos assim, dos tópicos restantes dentro do tema atos processuais, e eu acho importante focar em prazos, tá? Vamos falar rapidamente dos atos processuais em geral. Nós vamos tentar nos fixar nos prazos, que também há mudanças significativamente relevantes na regulamentação do Código de 2015 a respeito dos prazos. Em primeiro lugar, sobre atos processuais ainda de modo geral, o conceito de sentença mudou e vem no artigo 203 do seguinte modo, parágrafo 1º, e era artigo 162 antes no Código de 73. Salvo as disposições expressas de procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento, no artigo 485 ou 487, leia-se, artigo 267 ou 269, então o juiz, dando uma sentença, dando uma decisão com conteúdo, sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, continua o 203, parágrafo 1º, dizendo: põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Vejam que o novo conceito legal de sentença, ele conjuga, ao mesmo tempo, o critério do conteúdo do ato, um conteúdo de artigo 485 ou 487, então reconhece legitimidade passiva, reconhece prescrição, decadência, julga um pedido procedente ou improcedente, homologa acordo, reconhece a falta de um pressuposto processual para um determinado incidente, tá? Com o conteúdo do 485 ou 487, põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum. Então, além do conteúdo do ato, nós temos o efeito do ato, produz o efeito de acabar com o procedimento comum ou com a execução. Então, a princípio, sentença é ao mesmo tempo a decisão lato sensu com aquele conteúdo processual ou de mérito e que põe fim à fase do procedimento em primeira instância, seja conhecimento, seja execução. A observação é a seguinte: esse conceito é meio incompleto porque os artigos 354 e 356 falam de duas decisões que vocês vão analisar no módulo próprio, mas eu quero só pontuar aqui, que pelo 354 é sentença, só que o parágrafo único diz que se ela for parcial, ela for não voltada ao processo inteiro, mas a parte do processo, ou a um dos dois pedidos, ou a um dos dois réus, aquela sentença, que no caput a sentença, ela é impugnável por agravo de instrumento. Então, às vezes, nós vamos ter algumas decisões que até parecem ter natureza de sentença, mas elas não extinguem totalmente o procedimento. Elas extinguem apenas parte do procedimento para um pedido, para um réu, alguma coisa assim. Apesar de não encerrar o processo, é sentença. Mas exatamente porque o processo vai prosseguir para o restante, o recurso não é apelação, o recurso é agravo. Mesma coisa diz o 356, julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz já tem um pedido A incontroverso, sei lá, obrigação de fazer, e o processo tem que seguir para o pedido B, que seria pagar danos materiais. Obrigação de fazer incontroversa. Danos materiais controvertidos, o juiz pode dar sentença de uma vez sobre a obrigação de fazer que está em controvérsia. Essa decisão, o 356, não fala claramente que é sentença, ao contrário do 354, mas o 356 diz nos parágrafos que exatamente pelo fato de que o processo vai prosseguir para o outro pedido, o recurso é agravo, tá? Então vejam só, o conceito de sentença vem no 203, parágrafo 1º, a princípio aquele ato que encerra todo o procedimento em primeira instância, mas há alguns atos que encerram parte da demanda em primeira instância, em relação a uma parte ou em relação ao pedido. A princípio seriam sentenças 354 e 356, mas o recurso ali é agravo. Então a gente tem que ter cuidado com a natureza do ato e com o recurso. Isso vai ser muito trabalhado nos módulos próprios. Então, em relação a atos processuais, nós temos sentenças, temos decisões interlocutórias no parágrafo seguinte, que são todos aqueles atos com conteúdo decisório que não sejam sentenças. Finalmente, despachos, pronunciamentos sem qualquer conteúdo decisório. As decisões interlocutórias no meio do caminho podem ser objeto de agravo de instrumento se entrarem no rol do artigo 1015, ou vão ser irrecorríveis de imediato, sendo objeto de apelação futura. Já os despachos do parágrafo 3º são irrecorríveis como regra geral, e alguns autores sustentam, a meu ver, corretamente, que caberia ao menos embargo de declaração. Vai que um despacho é obscuro, omisso ou contraditório. Ninguém entende o que o cartório quis dizer com aquilo. Entre jogar uma simples petição pedindo esclarecimento ou chamar de embargo de declaração pedindo esclarecimento, talvez seja menos danoso para o sistema chamar de embargo de declaração
e pedir que seja sanada a contradição, a obscuridade ou a omissão. Então, saindo lá de atos processuais e os atos decisórios do juiz, nós temos o tempo dos atos processuais. E aí, prazos, lato sensu, calendário, enfim. Primeira grande inovação do Código de 2015, calendário processual, artigo 191. Prestem atenção que isso aqui é muito importante. O 191, ele fala que o juiz e parte, de comum acordo, podem fixar calendário para a prática de atos processuais. Alguns autores falam que isso aqui é como se fosse um negócio jurídico processual de partes entre si e juiz, porque o juiz integra essa convenção lato sensu e elas fixam calendário para a prática de atos. Então, pode, sem o menor problema, por exemplo, em uma audiência de conciliação e mediação, na qual um juiz fosse chamado, além do conciliador e mediador, e se fixasse ali um calendário entre juiz e parte. Olha, contestação vem no dia tal, réplica no dia tal após a contestação, e aí temos a audiência de saneamento no dia X, depois da audiência de saneamento, prazo Y para o rol de testemunhas, no dia tal o perito apresenta laudo pericial, tantos dias depois da apresentação do laudo já vence automaticamente o prazo para os assistentes técnicos impugnarem o laudo, e aí finalmente alegações finais depois do laudo pericial no dia Y. Vejam só, calendário para a prática de atos processuais. Qual é a vantagem? Juiz e partes celebrando o calendário em comum acordo, pelos parágrafos do 191, dispensa-se intimação para a prática de cada ato processual e para o início do curso de cada prazo. Vejam, se o perito apresentou o laudo no dia marcado, automaticamente começa a correr o prazo que o juiz e partes tenham concordado com a sua fixação para impugnar. Não precisa mais o juiz falar, dar uma decisão falando as partes sobre o laudo pericial. A partir do dia tal, começa a correr o prazo para alegações finais. Não há necessidade de uma decisão dizendo agora se iniciou o curso para as partes apresentarem alegações finais. Tá? Então, curso de prazo e intimação sobre prática do ato ficam automáticas e dispensadas se forem fixadas no calendário. O calendário vincula partes e juízo e somente excepcionalmente, ou seja, através de uma decisão fundamentada por um motivo justo, o calendário pode ser descumprido pelo juízo. Em relação agora à contagem de prazos, eu queria falar em primeiro lugar do artigo 231, que equivale ao artigo 241, que fala sobre o início do curso de prazos processuais. A gente tem alguns pontos em comum e tem umas inovações no artigo 231 que eu queria pontuar com vocês. O 241 antigo, o 231 novo fala lá, inciso 1, os prazos começam a correr quando a intimação da parte for por via postal da juntada aos autos do AR. Então, juntada aos autos do aviso de recebimento, lá com a assinatura do destinatário, começa a correr o prazo. Então, prazo da juntada do AR. Inciso 2, citação ou intimação por oficial de justiça, juntada aos autos do mandado cumprido. Juntou aos autos o mandado lá de citação e intimação, começa a correr o prazo para a prática de ato processual. Até aí, nenhuma novidade. Inciso 3, citação por ato do escrivão ou chefe de secretaria, corre da data da intimação. Citação por edital, término do prazo da dilação fixada pelo juiz. Até aí não há tanta novidade. Inciso 5, citação ou intimação por meio eletrônico, corre do dia útil seguinte à consulta ao portal ou do término do prazo para consulta. Aqui o CPC traz a regra que estava na lei do processo eletrônico, no 231, inciso 5. Inciso 6, intimação ou citação por carta pregatória de ordem ou rogatória. Aqui há uma diferença. Antes era da juntada aos autos da carta. Agora o prazo pode começar a correr um pouquinho antes. Fala o CPC, da juntada não só da devolução da carta, mas da juntada da informação eletrônica que é sobre a realização da comunicação. Então o juízo deprecado pode realizar o ato e antes mesmo de devolver a carta eletrônica ou física e essa carta ser juntada aos autos eletrônicos ou físicos, o juiz já pode mandar um aviso anterior, até mesmo eletrônico, e falar para o juízo deprecante que houve sim a citação, que houve sim a intimação, que houve sim a penhora. E dessa comunicação anterior à devolução da carta, essa comunicação sendo juntada aos autos, começa a correr o prazo para a prática do respectivo ato processual, que seja necessário ali, tá? Dependendo do ato sobre o qual tenha sido objeto a intimação ou a citação. Inciso 7, novo também, citação e intimação pelo Diário de Justiça, impresso ou eletrônico, da data da publicação.
Citação e intimação por retirada dos autos em carga, do dia em que se faz carga dos autos na secretaria, no cartório. Enfim, a gente tem algumas novidades ali num detalhamento maior sobre o início do curso do prazo, dependendo de como seja feita a citação ou a intimação. Bom, é considerado então esse o marco inicial da contagem do prazo. Publicação em diário, juntada de mandado, juntada de AR, juntada da comunicação da carta, fim do prazo do edital. Ok. Esse é o data do início do curso do prazo. O artigo 218, parágrafo 4º, traz uma regra importantíssima, que inclusive vai contra algo que se consagrou em jurisprudência defensiva, que seria aquela tese da Taveini e Esdrúxula, de que seriam intempestivos por antecipação, ou seja, prematuros, antecipados, recursos antes do primeiro dia do prazo. Tá? Há uma tendência em Justiça do Trabalho nesse sentido, ainda que seja minoritária em STJ e STF, há julgados nesse sentido, de que recursos antes do dia 1 do prazo, no próprio dia da intimação, antes do dia da intimação, eles seriam intempestivos por antecipação. O CPC resolve esse problema e generaliza não apenas para recursos, mas para qualquer ato processual. O 218, parágrafo 4º diz: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Veja, é considerado tempestivo o ato, não só o recurso. A contestação antes do início do curso do prazo para contestação sempre foi tempestiva, ninguém duvidava. Por que em recurso vai falar que o agravo é intempestivo, em instância recursal, se ninguém vai falar que a contestação no dia 0 do prazo seria intempestiva? Então veja, 218, parágrafo 4º, qualquer ato processual em primeira instância, em grau recursal, recurso, ataque e defesa, praticado antes da intimação, antes do primeiro dia do prazo, ele é considerado tempestivo. Obviamente que ele não pode ser complementado depois, existe a preclusão consumativa, né? Protocolei o recurso no dia 0, não posso complementar o recurso no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Mas veja, não poder complementar é uma coisa, agora falar que considera intempestivo por antecipação era muito gravoso. E a doutrina batia muito nisso. E aí passou o artigo 218, parágrafo 4º, com essa redação. Sobre a contagem de prazo, então sabendo que ele começa nesse dia da publicação, da intimação, enfim, e o primeiro dia do prazo vai ser pelo 224, o primeiro dia útil seguinte. 224 traz a regra que já existia no código anterior, no sentido de que saiu a publicação em diário eletrônico, primeiro dia do prazo, primeiro dia útil seguinte. Então, exemplo, publicação na quinta, não só disponibilização em DJ, mas publicação mesmo numa quinta, início do prazo na sexta-feira, dia útil, primeiro dia do prazo, sexta. Grande mudança também no novo código. O artigo 219. Prazos em dias, e apenas os prazos em dias, não os prazos em horas ou prazos em anos ou meses, enfim. Prazo em dia, mesmo no meio do curso do prazo, só são computados os dias úteis. 219 diz: na contagem de prazos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Essa é uma diferença significativa. Dia sem expediente forense, no meio do prazo, era computado no código antigo e não é mais computado sob a égide do CPC de 2015. Meu exemplo, publicação numa quinta, primeiro dia do prazo na sexta. Código anterior, sábado e domingo seriam o dia 2 e o dia 3. Novo código, dia 1 é na sexta, sábado e domingo não conta prazo, segunda-feira é o dia 2 do prazo, terça é o dia 3 do prazo. E se o vencimento vier num dia sem expediente forense ou não útil, prorroga-se o vencimento mais uma vez para dia útil. Tá? Então, prazo em dias, segunda a mudança fundamental, são contados apenas em dias úteis no início, no meio e no fim do prazo. Sobre prazos ainda, a gente tem uma regra de mudança de prazos, que seriam os prazos, digamos assim, especiais. A gente tem o prazo especial, por exemplo, na hipótese de partes em geral, no caso de litisconsórcio. Era o artigo 191, se transforma no novo artigo 229, com duas mudanças significativas, ou na verdade três. Em primeiro lugar, 191 falava apenas quando houver litisconsórcio com advogados diferentes. Diz o 229. Se aplica a dobra de prazos quando houver litisconsórcio com advogados diferentes de escritórios de advocacia distintos. Então não pode mais o mesmo escritório de advocacia pegar e dar procuração, por exemplo, advogados da letra A, letra J, advogam para o autor 1. Os advogados de letra K, letra Z, advogam por autor 2. Temos advogados diferentes para litisconsortes e aí ganharemos o prazo em dobro. Vejam, é necessário que sejam advogados diferentes
de escritórios de advocacia diferentes, para que haja o prazo em dobro. Parágrafo 2º. Segunda diferença relevante. Não se aplica a dobra de prazo em processo eletrônico. Em processos de autos eletrônicos não há dobra de prazo, porque o fundamento desse prazo diferenciado seria a dificuldade de acesso aos autos. O advogado do réu 2 vai pegar o processo, o advogado do réu 1 tirou em carga, aí tem que aplicar o artigo da carga rápida para Xerox do CPC antigo, fruto de uma reforma. Enfim, processo com autos eletrônicos não há dificuldade de acesso aos autos, pelo menos fruto de advogados diferentes mexendo nos autos. Pode haver uma dificuldade de acesso ao portal, aí é outro problema, é de processo eletrônico, não é de litisconsórcio com advogados diferentes. Então, litisconsórcio com advogados diferentes de escritórios distintos apenas em processo de autos físicos. Vejam, é uma regra que tende a acabar. A advocacia tem que estar preparada para não contar mais com esse prazo em dobro, porque a tendência é que todos os processos se transformem de autos eletrônicos. Nos processos eletrônicos não haverá mais prazo em dobro por esse fundamento. Finalmente, o parágrafo 1º diz que, se for para réu e apenas um dos réus oferecer contestação e ele oferece no prazo em dobro, porque ele achava que o corréu ia ter um outro advogado e iria também protocolar contestação e o prazo é dobrado, o réu 1 protocola a contestação no prazo em dobro e o réu 2 não protocola a contestação. Diz o parágrafo 1º 229, a contestação é tempestiva no prazo em dobro, mas já que o outro não compareceu com o advogado, o prazo passa a ser simples dali para frente. Então, a princípio, contestação em prazo em dobro e todos os outros prazos se transformam em simples, até que o outro corréu compareça aos autos com advogado diferente, de escritório de advocacia diferente em processo físico. E aí, passando a partir daquele ponto, a haver advogados diferentes, aí os prazos passam novamente a ser contados em dobro. Tá? Então, essa é a primeira regra importante de prazos especiais em caso de litisconsórcio com advogados diferentes. Caminhando aqui mais ou menos para o nosso encerramento, a gente tem também prazos especiais de Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública. Vejam, artigos 180, 183 e 186 do CPC de 2015. Todos esses sujeitos especiais, Fazenda Pública, União, Estado, Município, Autarquia, Fundação Pública, Fazenda Pública em Juízo, Ministério Público e Defensoria Pública, os três passam a ter prazos equivalentes. Todos os prazos são contados apenas em dobro e vejam, para tudo, para falar nos autos. MP já tinha prazo em dobro no Código Antigo e Defensoria também, fruto da Lei da Assistência Judiciária, Lei Orgânica da Defensoria. Agora vem para o CPC, prazo em dobro da Defensoria, prazo em dobro do MP, para todas as manifestações. Petição de ataque, petição de defesa, recurso contra razões, simples petição, enfim. O que muda mesmo é o prazo para a Fazenda Pública. O artigo 188 do Código Antigo dizia que para a Fazenda Pública os prazos eram em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer e simples para falar nos autos. Então veja, o novo CPC é em dobro para tudo. O que era 4 vezes a contestação vira 2. A Fazenda Pública perde prazo para contestação. Para recorrer fica igual, era em dobro para recorrer antes, continua em dobro para recorrer agora. Mas muda porque as demais petições da Fazenda, que o prazo pelo 188 eram simples, o prazo agora se transforma em dobrado para tudo. Alegações finais. A Fazenda antigamente tinha prazo simples, agora é contado em dobro. Contra razões a recurso, era polêmico, porque contra razões não é recorrer, é aplicava a dobra ou era simples, havia divergência. Agora é claramente contra razões em dobro. Então todas as manifestações da Fazenda, prazo em dobro, o de contestação diminui, o de recurso fica igual, e as demais manifestações que tinham prazo simples passam a ser contados em dobro. Então, uma mudança significativa em prazos fazendários. Último ponto que eu queria falar com vocês rapidinho é de comunicação dos atos processuais no seguinte sentido. Permanecem cartas rogatória, precatória de ordem. A diferença é que o CPC dá uma prevalência para que elas passem a ser feitas pelo meio eletrônico. E falando em processo eletrônico, finalmente vamos falar dos últimos mecanismos de comunicação de atos, que são citações e intimações. Em intimações nós basicamente não temos mudança. O que muda na citação é basicamente a preferência de que cada vez mais a citação, assim como as intimações, passem a ser realizadas pelo meio eletrônico. Isso vem desde a Lei do Processo Eletrônico de 2006 e vem para o Código que a citação e intimação tem que ser preferencialmente pelo meio eletrônico. Não havendo a preferência, obviamente, a postal, não sendo possível a postal, por oficial de justiça, que são as citações reais e intimações reais. Além delas, existem as comunicações fictas, que são por edital e por
hora certa, ou com hora certa. Por edital, diz o novo CPC, edital preferencialmente publicado na rede mundial de computadores. Não apenas os editais físicos, tá? Então, edital, como regra geral, eletrônico. E finalmente, citação com hora certa. A única mudança é que no código antigo, o oficial de justiça tinha que comparecer por 3 vezes e achando que havia suspeita de ocultação, ele ia voltar uma 4ª vez. E a 4ª vez ele iria designar o dia e hora. Então ele escolhia o dia e o horário. Aí intimava um vizinho, alguém que estivesse presente, e o sujeito era considerado fictamente intimado. No novo CPC se reduz o número de vezes de 3 para 2. O oficial de justiça comparece apenas 2 vezes no local e, havendo suspeita de ocultação, ele marca uma 3ª. Aí ele escolhe o horário da 3ª, mas a 3ª é obrigatoriamente no primeiro dia útil seguinte. Isso também muda. Antigamente o oficial de justiça escolhia o dia. Agora é no dia imediatamente útil seguinte. Ele fixa um horário e intima pessoas em volta. Aí depois expede aquela comunicação postal também para o último endereço conhecido. E é considerada válida a comunicação do ato processual. Bom, esses eram as principais mudanças do código nesse nosso curso rápido, cujo objetivo é pontuar apenas as inovações, né? O que veio de novo, o que já existia e foi modificado, ou o que foi extinto. Agradeço a atenção de todos e o convite da OAB do Mato Grosso. É sempre uma alegria contribuir para a ESA. Muito obrigado.